Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje eu vou apresentar o jogo Motainai. Motainai é um jogo que é uma palavra japonesa e é um jogo onde você é um monge budista. E esse monge budista, ele tem um dia de trabalho, né, dias de trabalho, e dividido aí em manhã, tarde, noite, pode fazer sua oração e ele vai desempenhar as funções de monge no dia. Cada dia ele vai trabalhar com uma função, né? Pode repetir, mas ele pode fazer algumas coisas ditadas por cartas. É um jogo que tem 56 cartas. Jogam de 2 a 5 jogadores, sendo que 2 e 3 jogadores jogamos com um baralho apenas de 56 cartas. 4 e 5 jogadores precisa de 2 baralhos, 112 cartas. Sem dúvida, um dos jogos mais impressionantes que eu joguei nos últimos tempos. Me encantou a versatilidade do jogo, como ele é fluido e uma rejogabilidade muito alta. Porém, um detalhe muito importante, ele é extremamente difícil de explicar. O manual dele é muito bacana, muito bem escrito, muito bem montado. Porém, para você explicar para quem não joga jogos de tabuleiro é muito difícil. Esta prática de você usar a carta de diversos modos, você pode ver aí em jogos como Lagrange. Você tem aí um jogo do mesmo autor, inclusive, chamado Glory to Home, uma coisa assim. E a carta ela é usada de diversas maneiras. Então você tem uma carta que você tem aqui em cima o nome do objeto, você tem aqui embaixo o tipo de objeto, né? Aqui também é o mesmo tipo, e aqui você tem a função, que é a maneira a tarefa que o jogador vai executar ao longo do dia, né? Então a carta pode ser usada de diversas maneiras. Isso aqui, esse tablô, que tem as informações do que você pode fazer, é um tablô individual, onde é a oficina do monge. Então, o monge, para jogar, ele vai colocar a carta em uma desses laterais e fazer as ações, né? Então, aqui em cima, a carta aqui em cima está dizendo que ele vai trabalhar como um monge. Então, tem algumas atribuições que o monge pode fazer. Se ele colocar a carta aqui nessa lateral, ele vai estar tendo um ajudante de monge, ou seja, toda vez que ele for fazer a ação de monge, ele pode repetir de acordo com o número de ajudantes. Se tem um ajudante, ele vai repetir mais uma vez. Se tem 2 ajudantes de monge, ele vai fazer mais 2 ações, e assim por diante. Ele pode colocar aqui embaixo, né, uma carta e dizer aqui que vai trabalhar com pedra. Então, essa carta fica aqui dizendo que você tem pedra como material de trabalho. E se ele colocar do lado de cá, ele está agregando valor à venda. Na lojinha, perto do mosteiro lá, você tem aí objetos de pedra sendo valorados. Então vai ter um valor maior na pontuação final do jogo. Além disso, a carta em si tem o nome dela. E isso aqui é um tabuleiro, um jogo de Go, né? Um tabuleiro feito de pedra. Ele vale 2 pontos ao final do jogo. O jogo termina quando o baralho acaba, né? Quando as pessoas compraram tanto que acabou, ou quando alguém tem de um lado ou do outro lado do tablô 5 objetos construídos, né? Como eu disse, é um jogo difícil de explicar, então eu não vou me atentar muito às regras, né? Eu vou falar muito dos materiais. São 5 tipos de material, cada um de uma cor, e cada material indica também o tipo de profissão, né, que pode ser utilizado na carta. Então, por exemplo, as cartas de papel, né, indicam papel. Você tem objeto de papel, você vai ser um vendedor, né, você pode executar a ação como vendedor e vale 1 ponto, porque é muito fácil de você fazer papel, né, fazer objetos de papel, vamos dizer assim. As cartas de pedra, como eu acabei de citar aqui, você pode jogar como monge, você pode fazer objetos de papel, utilizar a pedra como material e agregar valor na venda de objetos de pedra, né? O alfaiate, ele vai fazer coisas com tecido, então você pode executar a ação como alfaiate, que tem lá suas atribuições, e pode utilizar o tecido aí para tanto agregar valor ou como material, né? As peças de
pedra e de tecido, valem 2 pontos os objetos, né? A argila, né? São as cartas aqui nessa cor ocre, né? Então você vai ser um oleiro, tem as suas ações, e o objeto é de argila, né? Valem 3 pontos. E por último, o ferreiro. Os ferreiros trabalham com metal, objeto metal, e você vai executar a ação como ferreiro. Cada uma dessas ações que o monge está executando tem uma característica, vai ter algumas ações aqui, estão todas descritas no tablô, né? Mas como eu disse, eu não vou entrar nas explicações porque isso é enrolado. Na explicação é enrolado. Quando você está jogando, rapidinho, assim, na terceira rodada você já sabe o que você tem que fazer. Mas são tantas opções que você fica realmente intertido. O algo a mais fica por conta do nome Motainai, né? Motainai, o que é Motainai? Motainai é uma filosofia japonesa. Então, a primeira vez que eu conversei com alguns orientais, a primeira coisa que ele falou, não, Motainai, meu pai falava isso. Motainai significa não desperdice. E aí isso está incrustado no jogo. Na filosofia de vida, está incrustado aqui no jogo, não desperdice. Então as cartas que você tem podem ser usadas de diversas maneiras, você não vai descartar a carta, nenhuma carta nesse jogo é descartada, o máximo que acontece é ela ir para a mesa. E no centro da mesa ela pode ser usada por outro jogador, então vai ser reutilizada. A filosofia shintoísta, né, acredita que os objetos têm alma, né? Então, o não desperdício casa muito com essa temática, ou seja, não desperdice, né, porque tudo é importante, porque tudo tem uma vida. Então, você não descarta a carta, você não joga a carta fora, né, e os recursos são escassos, você não tem cartas várias na mesa e pode comprar várias, não. No máximo que você vai conseguir vou fazer uma oração e na oração eu vou comprar uma carta. Pronto. Você não tem reposição de mão. Você começa o jogo com 5 cartas na mão. Se você colocou uma carta como material ou para vender, ou colocou mais uma carta aqui como uma tarefa, ficou com 3 cartas, você pode no máximo orar e ganhar uma carta, certo? Então não tem muita abundância, é um jogo fechadinho, muito bem arquitetado, e a filosofia é muito, muito dentro do jogo, né? Você se sente muito nessa coisa, né? Se você gostou do canal, dê o seu joinha, se inscreva no canal para saber dos próximos passos, não é isso? E críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Até a próxima, hein?